Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia que estamos aqui juntos em torno da palavra, nos dedicando, nesse tempo de oração, nesse tempo que estamos estudando, a palavra juntos, expondo o texto bíblico, e o Senhor tem nos abençoado. E graças a Deus nós temos aqui essa irmandade, que decidiu acordar cedo aí durante todo o ano, para termos tempo com a palavra, E eu acho que isso tem nos edificado, tem nos abençoado, e eu quero convidar você, Se você está vendo esse vídeo e não pôde estar comigo hoje, amanhã você tem essa oportunidade às 6 horas para estarmos aqui junto com esses irmãos e lendo a palavra, aprendendo com a palavra, estudando juntos, tirando dúvidas juntos, É uma verdadeira EBD, 6 horas da manhã, Então, quero convidar você para estar comigo, tá bom? Hoje é um feriado abençoado, E que bom estar aqui a Vanessa, o Sandro, a nossa irmã B, a irmã Nalda, bênção a nossa irmã Helena, pastor Edilson. Então, meus irmãos, hoje nosso texto está registrado no livro de Juízes, capítulo de número 10, ao capítulo de número 12, tá bom? Juízes 10 ao 12. Ontem nós fizemos a nossa leitura, Falamos sobre Abimeleque, que governou o povo de Israel. Ele era filho de Gideão e matou seus irmãos, Mas lutou ali pelo povo de Israel, matou seus irmãos e no final, por causa disso, o Senhor o julgou e ele teve uma morte ruim, difícil. E a Bíblia, ela fala também desses momentos difíceis, e é isso que nos faz trazer credibilidade também àquilo que é a palavra de Deus. Além do Senhor, o Senhor também conta as histórias do povo quando erra, quando falha, E mostra que o caminho continua sendo ele. O capítulo de número 10, irmãos, ele vai continuar mostrando os juízes que Deus tem levantado. Então são gerações que se passam e Deus está levantando juízes, O povo de Israel herdou a terra que o Senhor deu e vivia nessa dualidade, Então, ora obedecia o Senhor, na hora do momento difícil clamava e Deus abençoava, eles se arrependiam dos pecados, Mas passava alguma geração, outras, os filhos vinham e eles se misturavam com as nações que viviam no meio ali, com eles, e começavam a buscar entidades criadas, aquilo que Deus rejeitava, e ao invés de buscar o único Deus, Então a idolatria era uma coisa que estava muito presente na vida daquele povo, Deus havia dito que ele era o único Deus, mas mesmo assim o povo escolheu, criar entidades e adorar entidades que haviam sido criadas pelo povo que estava ali. Mas Deus, ele mostra o seu cuidado, para com o povo, porque Deus nunca os abandonou. Deus sempre esteve com eles, e quando eles pecavam, Deus enviava pessoas ali, permitia que exércitos se levantavam contra eles, e eles sofriam por isso, porque os exércitos vinham, e movidos ali, pelo ódio, pela vingança em alguns momentos, gerava sacrifício para eles, roubavam as suas coisas, e eles ficavam numa situação difícil. Quando eles estavam no meio dessa situação, eles lembravam do Senhor e clamavam ao Senhor, porque a história, ela era falada, era a Torá oral que eles falavam. Então eles iam falando a história para os filhos, só que os filhos não davam atenção, mas na hora da dificuldade eles lembravam do Senhor. Aqui já é um ponto para a gente observar, irmãos? Que não seja assim a nossa vida, Que nós possamos crer no Senhor, irmãos, nos momentos bons e também nos momentos difíceis, Porque o Senhor é aquele que nos ajuda, está conosco, em todo momento. Mas que não vivamos como esse povo, Nos momentos que as coisas estão bem, a gente esquece do Senhor, a gente foca na nossa vida apenas na nossa satisfação, mas no momento que as coisas estão ruins, aí a gente pede oração e que nós possamos ter uma vida com Deus sempre. Amém? Mas vamos ler aqui, Juízes capítulo 10, verso 1 e 2. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Zacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. O que eu vejo aqui, irmãos? Por que peguei esse texto?
Porque Deus sempre preparou um libertador. Sempre, irmãos. Deus, ele sempre colocou alguém para ajudar o povo, irmãos. E para nós hoje, né? Ele enviou o seu próprio filho. É o que nós temos hoje, é o Senhor que nos libertou. Jesus é o nosso libertador, irmãos. E o que muitas vezes nos atrapalha, e a única coisa é não crer nele. Porque quando depositamos a nossa fé nele, nós somos libertos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é isso que a palavra diz. Então, irmãos, nós precisamos crer. O Senhor sempre vai preparar. Né? Sempre preparou e hoje tem preparado, né? O Senhor, o Espírito Santo que está em nós, que é quem nos guia, então nós precisamos apenas confiar nele. Nos versículos seguintes nós vamos ver, irmãos, a tônica desse povo. Esse povo vivia essa dualidade, ora servindo a Deus e ora servindo a Baal, aos deuses daquela época. Vamos ler juntos? Juízes 10, capítulo 6. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal e Astarote, e aos deuses da Síria, de Sidom e de Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas ao leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, Gileade. Então, Pati, olha só o que está acontecendo aqui. O povo estava com Deus, né? Vivendo aquela dualidade que falamos. Agora eles abrem mão de Deus e começam a adorar os deuses do povo ali, né? As simpatias, né? Aquilo que as pessoas falavam e eles começam a adorar. E o que acontece com eles? Eles começam a sofrer, porque Deus permite que essas nações agora oprimam ele. Quem protegia? O Senhor. Quem guardava? O Senhor. Agora Deus solta. Deus deixa que eles sejam guiados pelos próprios desejos. Irmãos, aqui, como nós já falamos bastante disso, eu quis trazer aqui um estudo sobre o que a Bíblia fala sobre outros deuses, para que fique claro para nós, né, o entendimento. Porque a pergunta é: existe outro Deus? Existe Deus além do Senhor? Quem é Baal? Quem é Astarote? Quem são os deuses que Moabe e Amon estabeleceram? Né? Eles existem? Vamos ler o que a palavra diz, irmãos. Então nós já lemos alguns textos aqui e eu quero só reforçar. Se você ler Deuteronômio capítulo 4, versos 35, olha o que a Bíblia diz. Ele lhe mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então a lei que esses homens seguiam, que era a lei que Moisés deu, que Deus falou lá no deserto, no monte, Deus estava dizendo: olha, não existe outro Deus além de mim. Outra coisa, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Deus estava se apresentando para esse povo, dizendo assim: olha, não existe outro Deus. Isso, irmãos, estava na lei, eles precisavam viver isso. Deus falou isso várias vezes por Moisés, por Josué, mas agora que o povo estava livre, tinha a opção de escolha, eles sabiam que Deus era um Deus único, mas eles eram tentados para ter outros deuses, para ouvir deuses criados, deuses que trariam satisfação para os seus próprios desejos, que fariam coisas que trariam satisfação para a sua carne. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que a palavra de Deus ela é inerrante. E o fato de ser inerrante, irmãos, quando a Bíblia diz que não existe outro Deus, não existe, irmãos. Então, nunca gere dúvida no seu coração. Quando alguém vier te falar: não, eu fiz tal coisa, eu fui ali, eu fiz tal coisa, eu fui na entidade tal, eu fiz tal serviço. Irmãos, não. Creamos em Deus. Deus, ele não mudou, a palavra dele é verdadeira. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Não existe outro Deus, irmãos. Não existe uma mediadora que nós vamos até ela para pedir ajuda. Não existe, irmãos. Por mais que nós tenhamos personagens que foram importantes na vida bíblica,
Paulo, Maria, são pessoas que foram importantíssimos, irmãos. Nós olhamos os ensinos de Paulo, estou aqui lendo o ensino de Paulo, mas Paulo não é mediador. Paulo é pecador como eu e você. Quem é o mediador? É Jesus. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Então, para quem, irmãos, nós nos curvamos? Para quem, irmãos, nós não temos o costume de acender velas, mas se acendêssemos vela, para quem seria? Para o Senhor dos Senhores, para Deus. Amém, meus irmãos? Então, que em momento algum, irmãos, no seu coração você nutra, né? Viver a idolatria. Viver, irmãos, uma vida para deuses que Deus diz que não existe. E aí, irmãos, talvez a pergunta seja, né? E Paulo explica bem, irmãos, o que são os deuses, que esses que hoje são falados, que as entidades que nós vemos hoje. Então vamos ler também 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Olha isso. Então, o que dizer quando ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. E que há somente um Deus. Sim, é de fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, no céu e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Amém, meus irmãos? Aleluia, isso é maravilhoso. Nós vamos ter clareza do que a palavra diz, irmãos. Só existe um Deus e Ele é o Pai. É a Ele que nós oramos, é para Ele que nós pedimos. E temos um Senhor, a qual nos curvamos, que é quem nos salvou, e é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Isso precisa ficar claro. E aí você fala assim, pastor, e quando eu escuto sobre entidades? E quando eu escuto que eu tenho um amigo, alguém que foi e tem uma entidade, pediu. Irmãos, existe um único Deus. Portanto, nós não adoramos o Deus do mar, irmãos. A deusa do mar, não. Nós não adoramos um Deus guerreiro, irmãos. Não, porque ele não existe. Nós adoramos um único Deus, Senhor dos Senhores, é quem nos ajuda. E quando, pastor, eu vejo que ele se manifesta, ele fala, ele pede, ele não sei o quê. Que acontece, irmãos, eu sei que acontece. Vamos ler? A palavra nos orienta sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Olha só o que diz. De maneira nenhuma, Paulo está dizendo aqui sobre isso. Estou dizendo que esses sacrifícios que são oferecidos a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Então, a Bíblia está deixando claro, irmãos, o que são essas adorações, essas entregas, essas oferendas. Quando há uma entidade que se manifesta na vida de um homem, o que está acontecendo ali, irmãos, é o demônio tomando a vida dessa pessoa. O que nós chamamos de anjos que caíram, né? Então, para ficar claro isso, então não submeta, irmãos, a nenhuma entidade no mundo espiritual, porque a Bíblia diz, irmãos, que são anjos caídos, então nós devemos submeter apenas ao Senhor, porque senão você vai se tornar escravo, irmãos. Escravo vai consumir os seus recursos, vai consumir a sua vida, vai consumir, irmãos, sabe, você vai cair numa depressão, né? Por quê? Porque vai consumindo, vai exigindo de você, e é isso, o inimigo ele vem apenas para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida. Amém, meus irmãos? Então, importante aqui a gente estudar isso aqui, né? Então, quis trazer assim de forma mais profunda o que o povo estava vendo, porque nós estamos lendo essa dualidade do povo e era importante. Então, agora o povo, irmãos, que nós lemos, eles estavam vivendo. E vamos ler aqui, ó, Juízes capítulo 10, verso 9. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram a tribo de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos o nosso Deus e servimos as imagens de Baal. O que é lindo, irmãos, em ver, irmão Edson, irmã Helena, é que Deus é misericordioso, irmã. Deus é misericordioso, Mari. Deus é misericordioso quando nós nos arrependemos. O povo estava errado, estava vivendo uma vida errada, irmãos, mas eles se arrependem, e ao se arrependerem, Pati, Deus os perdoa, né? Deus é misericordioso. Vamos ler aqui, ó, Juízes 10, 15, ó.
Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos. Castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje dos nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses, olha lá, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Isso aqui, irmãos, é a tônica cristã, irmãos. Nós erramos, irmãos. Nós adoramos, às vezes não adoramos uma imagem, às vezes não adoramos uma entidade, mas nós adoramos coisas. Às vezes, irmãos, nós somos apegados, irmãos, às vezes a dinheiro, a poder, a coisas, irmãos. E aí, quando nós vemos, irmãos, nós esquecemos do Senhor, mas quando você se arrepende, Deus tem compaixão de você, Deus nos perdoa. Então, irmãos, não há peso para quem se arrependeu, para quem, irmãos, entregou a vida a Jesus. Não fique achando, olha, eu estou passando por isso porque no passado eu fiz isso. Não, porque Deus nos perdoa e Deus tem compaixão daqueles que se arrependem, irmãos. Então, no passado você pode ter errado, no passado você pode ter feito coisas erradas, coisas cruéis, mas hoje, se você se arrependeu, o Senhor te perdoou, porque Ele é o nosso libertador. Aleluia! Amém, meus irmãos? Deus teve compaixão deles, irmãos. Ele é o nosso Deus, Ele não mudou e Ele continua tendo compaixão de nós. Eles serviram outras entidades, eles viveram baseado no medo, porque era isso que Baal fazia. Tem que fazer, tem que sacrificar. Esse povo sacrificava seus filhos, irmãos, para receber uma chuva, para ter uma melhor colheita. Eles sacrificavam seus filhos para na luta, na batalha, serem vencedores. Mas, irmãos, nós não sacrificaremos os nossos filhos por causa, irmãos, de um trabalho que a gente tem que trabalhar dia e noite. Não. Isso é adoração, irmãos. Às vezes a ter o dinheiro. Tire momento com a sua família, tire momento de qualidade. Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida hoje, né? Porque senão nós vamos criar deuses à nossa imagem. Não vai ser como eles que fizeram Baal, mas vai ser o nosso Deus, da nossa imagem, da nossa forma, né? E nós precisamos entender que a adoração é somente ao Senhor. Amém, meus irmãos? Sirva ao Senhor e se arrependa dos seus pecados. Se por acaso tem alguma área que você sabe que você está pecando, você está errando, sabe? Construindo deuses que você não deveria, Deus do relacionamento, sabe? Às vezes está endeusando um relacionamento, endeusando uma situação. Não, irmãos. Se curve hoje diante do Senhor. Amém? O capítulo 11, irmãos, ele vai começar contando a história de Jefté, que era um grande guerreiro, filho de uma mulher, né, que se prostituía. E o seu pai teve essa relação fora do seu casamento. E aí ele foi rejeitado pelos irmãos por não ter nascido da mesma mãe. O povo ainda vivia essa dualidade, né, que falamos. E foram atacados por causa dos seus pecados, irmã Sônia. E aí, como Jefté era um guerreiro, eles mandam chamar Jefté. Daí falam, ó, chama Jefté. E Jefté estava liderando alguns homens que a Bíblia fala que eram homens desocupados. E vamos ler aqui, ó. Juízes 11:9. Jefté lhe disse: quero dizer que se for o caso, se for com vocês, e o Senhor me der vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Jefté agora, irmãos, vai liderar o povo. O povo chamou ele, ele vai liderar o povo. Né? De forma política, irmãos, ele tenta resolver a situação. Então ele vai lá, manda mensageiros e fala assim: olha, vocês lembram, e aí nós já lemos essa história, né? Quando o povo estava saindo do Egito, e aí eles chegaram na cidade de Edom e de Moabe, e Deus falou: olha, manda mensageiros. Eles tentaram, o povo falou: não, nós não queremos que vocês passem pela nossa terra. Eles desviaram da terra. E aí quando eles chegaram perto já do Rio Jordão, vivia ali Seom e Og, e aí eles saíram para guerrear contra Israel e eles tomaram aquela terra. E aí Jefté está contando essa história, né? Você vai ler ali o capítulo 11, você vai ver que ele vai estar contando essa história, dizendo a eles: olha, foi isso que aconteceu, vocês estão dizendo que nós roubamos a terra de vocês, mas pelo contrário, né? Então ele estava tentando de forma política resolver a situação, né, irmãos? E isso aqui é algo para a gente ministrar, né, irmãos? Do que depender da gente, não entre em guerras, irmãos, em brigas, em discussões, né? A gente tem essa graça de Deus, né? Da palavra, então nós podemos resolver, irmãos, conversando, sentando, pedindo perdão, né, resolvendo. Então, no que for possível, se resolva dessa forma, né? É isso que a Bíblia vai nos orientar. Mas vindo aqui para o texto, então ele tenta de todas as formas, irmãos, mas aquele povo queria atacar. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos,
que é aquele que nos guia, aquele que está conosco, tomou Jefté. Né? E aí, irmãos, olha o que a Bíblia diz, Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Deus deu vitória, mas antes disso, Jefté fez um voto. E aqui, irmãos, está numa das histórias mais tristes da Bíblia. Eu quero chamar sua atenção porque é um dos textos mais difíceis e uma das histórias mais tristes que a Bíblia nos apresenta. Porque antes de ir, Jefté fez um voto. E ele disse assim que se Deus desse vitória a ele, a primeira pessoa que saísse da casa dele seria sacrificada. A primeira, animal, a primeira coisa que ele encontrasse, ele sacrificaria. Esse foi um voto que ele fez. Então, quando ele sai, irmãos, para a guerra, ele sai vitorioso. E quando ele volta, a primeira pessoa que ele encontra é sua única filha, que está tocando um tamborim. E aí, olha só, vamos ler o texto. Juízes 11, 34. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Irmãos, essa aqui é uma discussão teológica grande, irmãos. Enorme. E eu não vou conseguir encerrá-la aqui. Mas vou trazer aqui os dois pontos, para nós estudarmos ainda mais, aprendermos, Mas por que, irmãos? Vamos lá. O que acontece aqui, para os irmãos entenderem? A menina sai e Jefté agora rasga suas vestes. Triste, amargurado. Deus tinha dado vitória, mas ele tinha feito um voto. Existem duas correntes, irmãos, aceitas, uma mais aceita que a outra. A primeira, irmãos, mais aceita, que a teologia entende. As nações naquela época tinham o costume de adorar outros deuses. E o sacrifício humano acontecia. Eles tinham por costume fazer isso. O que alguns teólogos entendem é que Jefté, por estar envolvido ali, talvez ele também estava nessa dualidade. Por mais que estava ali ouvindo o Senhor, mas em algum momento isso ainda estava no coração dele. Então, esse é um ponto. E aí entende-se que ele realmente sacrificou a própria filha. Triste, irmãos, quando você olha essa história. Mas o que dá a entender que também não foi isso. Por quê? Porque Deus ele não aceita sacrifícios humanos. Então, se você ler a Bíblia inteira, quando você tem lá o episódio que Abraão vai subir lá para sacrificar o seu filho, Deus não deixa. Então, e a Bíblia não fecha esse assunto, tá, irmãos? Então, por isso que não dá, o texto não fecha o assunto. Então, esse aqui é uma dúvida que não tem essa clareza. A outra, irmãos, dúvida, outra possibilidade que se tem nesse texto é que ela foi entregue ao serviço levítico para cuidar do tabernáculo. Então, na verdade, quando ela decide, que o texto vai falar que ela saiu para chorar com as amigas, porque ela não queria se casar. Então, é estranho, você entender que alguém que vai morrer vai chorar só pela causa do casamento, porque vai permanecer virgem, porque na época o casamento era a coisa mais importante para aquela mulher. Então, irmãos, aqui há as duas histórias. Eu não consigo dizer para os irmãos é isso ou aquilo, que a Bíblia não diz. Então, se você ler o texto final, e nós vamos ler agora, olha só o que ele diz. Juízes 11, 39. Quando ela voltou para a casa de seu pai, cumpriu o voto que havia feito. E aí o texto fala, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel. Então o texto termina assim. Então ele não diz que o pai sacrificou e só termina dizendo isso. Então é um assunto que nós só na eternidade vamos ter certeza do que aconteceu, irmãos. O Senhor deixa dessa forma. O que nos dá a entender, irmãos, que também Jefté não a matou. E isso, na verdade, tem que ficar claro no nosso coração e tem que encher nosso coração. É que em Hebreus capítulo 11, Jefté está lá com o nome dele, irmãos, nos heróis da fé. Então Jefté foi um homem de Deus, e isso, irmãos, é a certeza que nós temos. Jefté foi um homem de Deus. Agora, um cuidado que nós precisamos ter, irmãos, é de não realizar voto precipitado.
É não, Fernando, colocar coisas assim de forma precipitada que muitas vezes, irmãos, vão fazer a gente se arrepender lá na frente. Não, confie em Deus, irmãos, unicamente. Agora, se Deus tocar no seu coração e você realizar um voto, cumpra o voto. Faça aquilo que você disse que faria para o Senhor, ainda que custe, né? Agora, claro, irmãos, se for votar, vote pela palavra, né? Não faça um voto de tolo, né? Porque o Senhor não vai te abençoar por isso. Amém, meus irmãos? O capítulo 12, irmãos, nós já estamos encerrando. Jefté, ele, né, precisou guerrear com seus irmãos. Então, vamos ler aqui só para fato histórico. Juízes 12:2. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e de Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Infelizmente, irmãos, existem lutas que nós não queremos passar, irmãos. Ninguém quer lutar, né, contra o irmão, ninguém quer, irmãos, viver essa vida assim. Não, nós não queremos, irmãos. A Bíblia vai falar que no que depender de você, tenha paz com todos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Mas às vezes existem momentos, irmãos, que fogem do nosso controle. E o que eu quero orientar você, se em algum momento você passar por um momento desse, que o seu irmão vier, que a sua família, primeira coisa, ore, irmãos. No que depender de você, se arrependa, peça perdão, sabe? Não queira ter razão. Primeiro momento, irmãos, procure a conciliação, no que depender de você. Agora, se não tiver, depois de você ter feito tudo, e eu repito, depois de você ter feito tudo, você ore, irmãos, e continue a orar pedindo que Deus transforme. Amém, meus irmãos? No caso aqui, ele foi a guerra. No nosso caso, as nossas guerras nós lutamos de joelhos. Amém? Pedindo que Deus transforme, que Deus mude. Para quê? Para que haja harmonia e possamos caminhar juntos. Meus irmãos, é isso que nós temos de história hoje, é isso que Deus tratou conosco, né? Sobre Juízes capítulo 10 ao 12. Amanhã nós continuaremos no 13. Então, estamos lendo a palavra e já estamos indo para o final do livro de Juízes, hein, irmãos? Glória a Deus. E eu quero orar agora com você. Vamos orar juntos. Pai, eu quero orar. Primeiro, para que não vivamos na dualidade dos pensamentos, servindo a Deus e quantas vezes, Senhor, querendo servir a homens, querendo servir a entidades, ou, Pai, buscando respostas, Senhor, em entidades que, na verdade, só querem, Senhor, nos fazer escravos delas. Consumir o nosso dinheiro, consumir, Senhor, o nosso tempo, mas nós aprendemos que existe um único Deus, um único mediador entre os homens. Então, Pai, nós não adoramos Maria, nós não adoramos, Senhor, os santos que foram estabelecidos. Não, Pai, nós adoramos o único, o santo, o Senhor Jesus, o verdadeiro, o único Deus. É o que a Bíblia nos diz, é o que nós fazemos, e nós adoramos a Ele. Agora, Pai, o que eu te peço, que o Senhor traga essa compreensão aos nossos corações, para que possamos ser fiéis ao Senhor, e não viver, Senhor, na idolatria, Senhor, dos nossos sentimentos e desejos. Pai, que a nossa palavra seja sim, Pai, e que não precisemos, Senhor, cumprir votos, Senhor, porque fomos precipitados, porque erramos, mas que a nossa palavra, Senhor, seja uma palavra rema, uma palavra verdadeira segundo a sua palavra, que não sejamos tolos, Senhor, mas que possamos nos arrepender, Pai, e viver para o Senhor. Pai, e temos a certeza, olhando para o povo e essa história, que o Senhor continua cuidando de nós, e quando nos arrependemos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Eu agradeço, Senhor, por esse tempo, eu agradeço por essa irmandade que hoje se reúne aqui, Pai, para ouvirmos a palavra no feriado. Acordamos cedo, porque feriado também é tempo de devocional, feriado também é tempo para estarmos com Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão glorioso que temos juntos. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui, irmãos, sempre no final quero deixar um convite. Então, domingo, irmãos, domingo, aleluia, às 10 horas é a nossa Santa Ceia, é a Páscoa do Senhor, né? É que nós iremos adorar, bem dizer o nome dele. Então, eu quero convidar você para estar conosco às 10 horas. Em que lugar? Avenida do Tabuão, 3659, é ali em frente ao Ragazzo, tá bom? Perto do Jorge Hammer.
E vai ser bênção você estar com a gente. Vai ser um tempo precioso. Você vai encontrar esses irmãos que estão aqui, lá. Vão poder dar um abraço, né? E a gente se conhecer. Então, quero convidar você para estar conosco aqui em São Bernardo, pertinho de São Paulo, perto do Zoológico, Zona Sul, né? Também tá aqui, ó, a 1 horinha da Zona Leste. A gente tá pertinho, irmãos. É um tiro você tá aqui pertinho da gente, tá bom? E também, meus irmãos, amanhã nós estaremos aqui na nossa live, às 6 horas da manhã, nesse tempo de oração e estudo da palavra. É o que eu falei, é uma EBD, irmãos. É uma EBT, né? Porque é todos os dias. Então, vamos estar juntos. Convide pessoas. Eu quero pedir a você que está aqui ainda, né, assistindo, chegou até aqui, que se compartilhe, irmãos. Tem sido bênção, pessoas novas têm chegado, né? Eu tenho visto pessoas que, né, têm decidido estar aqui conosco. Então compartilhe isso, mande nos grupos. Se você quiser, vai lá no YouTube, tem como compartilhar o vídeo, eu tenho colocado no YouTube. Você também pode ver esse vídeo no TikTok, se a pessoa usa o TikTok. E aí, irmãos, eu começo a ouvir pessoas, eu tô te acompanhando todos os dias. Um fala pelo TikTok, outro fala pelo YouTube, outro tá aqui online, outro pelo Instagram. Então tá em todas as redes para que as pessoas sejam abençoadas. E é esse o nosso intuito. Então compartilhe, mande, marque pessoas, né, para que mais pessoas venham e aqui de manhã junto conosco tenhamos um número maior de pessoas adorando e ouvindo o Senhor. Vamos fazer disso, né, uma missão para as nossas vidas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo dia de descanso com a família. Desfrute desse tempo que Deus nos dá. Que Deus abençoe Bruno, chegou aqui. Depois dá para pegar esse vídeo aí, se você não pegou todo, dá para acompanhar. Que Deus abençoe vocês. Ótimo dia, meus irmãos.